Pessoal, eu quero deixar um recadinho muito importante para vocês. Nós estamos começando um novo projeto no canal que é a Física no Enem, onde abordaremos os pontos mais importantes da física para o vestibular e para o Enem. Além disso, o nosso drive com os exercícios e os mapas mentais estão na capa do nosso canal, no YouTube. Basta acessar a nossa página principal. Bom pessoal, dando continuidade às nossas aulas de física, hoje nós vamos abordar um tema que é a introdução ao estudo da dinâmica. É impossível estudar a dinâmica, evidentemente, sem falar sobre as leis de Newton, que são as leis que regem toda a dinâmica na física. As leis de Newton se dividem em três partes: primeira lei, segunda lei e terceira lei. A primeira lei chama-se princípio da inércia. E o seu enunciado diz o seguinte: todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a continuar esse movimento, e todo corpo que está em repouso tende a continuar em repouso. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que se fundamenta nessa equação matemática: força, massa, vezes aceleração. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Dois corpos interagindo, eles têm a mesma direção, mas agem em sentidos opostos. Tá? Então isso tudo vai ser avaliado de forma independente, cada um no seu caso. A primeira lei de Newton, princípio da inércia, tá? Ela se fundamenta, vou repetir mais uma vez o conceito para a gente poder ver os exemplos. Todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a manter-se em movimento retilíneo uniforme. Ou todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Os principais exemplos que a gente vê aqui é, por exemplo, cinto de segurança. Cinto de segurança. Equipamento fundamental dos veículos. Então, o que acontece? Se você, numa freada brusca, a tendência do seu corpo era ser projetado para frente, dando continuidade ao movimento. O cinto de segurança, pela lei da inércia, mantém você numa posição sem que haja traumas e coisas desse tipo. Tá? Um outro exemplo: se você está num ônibus e esse ônibus dá uma arrancada muito forte, sua tendência é ir para trás, porque você deveria continuar em repouso. Em contrapartida, se ele der uma freada muito forte, você tende a ir para frente, mantendo o movimento. Então, essas são as explicações, assim, dos exemplos mais simples sobre o princípio da inércia. Continuando a nossa aula de física sobre os princípios de Newton, nós vamos estudar agora a segunda lei. Chama-se princípio fundamental da dinâmica e é regida basicamente por essa fórmula: força é igual a massa vezes aceleração. Uma coisa importante que a gente tem que definir já nessa fórmula é que a aceleração sempre é em metros por segundo ao quadrado. A massa sempre em kg e a força em newtons. Repetindo então: segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, é regida por essa fórmula: força é igual a massa vezes aceleração. Unidades de trabalho: aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado, massa sempre em kg e a força em newtons. Dei aqui um exemplo simples, básico. Você deu o exercício: um corpo de massa 2 kg move-se sob aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a força que está sendo exercida sobre esse corpo? Você vai fazer: força é igual a 2 vezes 3. Força é igual a 6 newtons. É um exemplo bastante simples. Observa-se que no momento eu não estou ainda falando sobre a força de atrito. A gente vai fazer uma aula específica sobre a força de atrito. Uma observação que tem que ser feita aqui é a seguinte: se nós tivéssemos essa condição, seria um exemplo 2. Exemplo 2, dados: massa, força igual a 20 newtons, massa igual a 10 kg. Qual a aceleração? Bom,
O mesmo critério, usamos a mesma fórmula, F m vezes A. Quem que eu estou procurando? Estou procurando dessa feita a aceleração. Então o m passa para cá dividindo. É uma forma de fazer? F sobre m. Ou seja, nós temos 20 dividido por 10, o que me dá 2 metros por segundo ao quadrado. Talvez surja agora uma dúvida, e se nós tivéssemos mais de uma força agindo na mesma direção e no mesmo sentido? Então partimos para um outro exemplo. Nesse exemplo aqui nós tivéssemos exemplo 3, força 1, 4 newtons, força 2, 12 newtons, massa valendo aqui, vamos dizer, 4 kg. Qual a aceleração? Observe agora que nós temos mais de uma força. Nesse caso, nós temos uma pequena modificada que é força resultante, massa vezes aceleração. Então, toda vez que nós tivermos mais de uma força, nós vamos ter que trabalhar com essa expressão, que é o somatório das forças. Isso porque eu estou afirmando que ambas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, eu vou ter 4 mais 12 é igual a 4 vezes A. Tá? Se eu tivesse uma dessas forças com sinais contrários, evidentemente, com sinal negativo, aqui já seria uma subtração. 4 mais 12, 16, 4 vezes A, logo A é igual a 16 dividido por 4. A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Meus amigos, a princípio, a segunda lei de Newton, ela vai depois ter os outros desdobramentos, quando entrar a força de atrito, quando tivermos várias massas e formos estudar a interação entre blocos. Abordaremos agora a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. A cada ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja, ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e contrárias. Então, são inúmeros exemplos que a gente pode situar, mas um exemplo extremamente comum e que ocorre muito nas provas, no Enem, nos vestibulares, é o choque entre uma bicicleta e seu ciclista com uma carreta, um caminhão muito grande. Quem naquele momento vai causar a maior força? Ambos naquele momento do impacto oferecem a mesma força, só que em direções opostas. Por isso que o ciclista tem um prejuízo maior, evidentemente, por sua massa ser menor. Então vamos repetir. O princípio da ação e reação, ele ocorre sempre na mesma direção, porém em sentidos opostos, agindo diferentemente cada um do seu corpo. Os corpos são independentes. Tem um exemplo bastante simples. Se nós temos aqui uma pedra e alguém por descuido bate com o pé, dá uma topada nessa pedra, evidentemente que se ela for uma pedra pequena, ela vai sofrer a ação da força do nosso pé e pode ser que se mova. Mas se for uma pedra que tiver uma massa mais significativa, ela vai machucar o pé e vai ficar doendo muito. Isso porque eu apliquei uma força sobre essa pedra correspondeu com a força igual. Então houve a ação e reação na mesma direção, ou seja, no caso aqui horizontal, mas em sentidos opostos. Então vamos classificar bem isso. Ação e reação, terceira lei de Newton, age sobre dois corpos. Chute, pedra. Ação, reação. Direção horizontal, sentidos contrários. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreva no nosso canal.